Então vamos lá? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, da nossa série de vídeos R$ 60 em um plano. Hoje já operamos no dia de hoje, há um pouco mais de uma hora atrás, 2 operações não assertivas, então disciplinadamente acionamos nosso stop técnico operacional, saímos do mercado, fomos fazer outras coisas e agora, uma hora e um pouquinho depois, a gente volta para ver aqui para o nosso segundo período operacional, para ver se a gente consegue um resultado diferente do que nós obtivemos anteriormente. E se nós tomarmos mais um stop agora, cerrarmos 2 operações em seguidas e tomarmos mais um stop, será o stop diário e a gente não opera mais hoje, ok? Tudo já está calculado, as entradas que faremos agora, tanto as entradas que faremos agora quanto o nosso stop, já está tudo devidamente calculado. E vamos lá, nossa primeira entrada hoje, agora nesse segundo período, ela será uma entrada de R$9. Essa entrada ela visa cobrir as despesas, os custos do meu stop do primeiro período. Caso a gente não tenha êxito na primeira entrada, nós faremos uma segunda entrada no valor de R$15. Essa entrada de R$15, ela visa cobrir o custo dessa primeira entrada aqui e me dá um certo lucro. Não me deixa com lucro total no dia de hoje, mas ela já dá uma quebrada nos meus custos, tá? E se nós estoparmos essas 2 entradas e a gente definitivamente ter que encerrar o nosso período operacional com stop e com o segundo período operacional em prejuízo, isso irá representar para nós uma diminuição na nossa banca, um prejuízo no dia de hoje de 23,99%, ou seja, quase R$24. É um stop alto, é um prejuízo alto, porém, considerando que estamos no mercado de opções binárias, considerando o risco que é esse mercado, considerando para mim, para o meu modelo operacional, para minha pessoa, para minha personalidade, não é um risco, é um risco aceitável e digerível. Então nós vamos agora para esse período, vamos trazer os nossos números, as nossas estatísticas, lembrando que a nossa forma de interpretar o mercado, de observar, ela nos traz um índice de assertividade de 73%. Esse 73%, ele está contabilizado da seguinte forma: essa primeira entrada que eu vou fazer agora, ela representa 51% de índice de assertividade. A minha segunda entrada, ela representa 22% de índice de assertividade. Ambas juntas representam 73%. Então é isso, e vamos ver o que a gente consegue agora. Olhando para vocês, eu já estava observando aqui, ó, o preço como ele está trabalhando aqui, próximo a essa região, que ele está fazendo uma marcação temporária de como um suporte, tentando romper, tentando passar dessa zona de resistência, na verdade, tentando quebrar essa região de resistência, porém o preço no momento não está conseguindo, e o que eu vou ficar de olho é isso aqui, ó, a marcação da penúltima vela e ver como essa aqui vai se comportar. Gatilho de venda nessa entrada. O mercado ele me mostrou que ele rejeitou a região de resistência lá em cima, rejeitou e fechou com uma vela empurrando o preço para baixo. Então, dentro dessa minha leitura, eu opero em favor da continuidade dessa tendência atual. Mercado rejeitando lá em cima a região de resistência e fazendo um movimento de descida. Entradinha muito boa mesmo.
Dificilmente, cara. O mercado ele é totalmente imprevisível. Não há certezas, mas dificilmente a gente vai perder essa entrada pela forma como a vela ela desenvolveu. Muita força na ponta vendedora. Preço tentando voltar agora nesse segundo, mas cara, ela estava muito longa para os compradores poderem consumir toda a venda, absorver toda a venda. E nossa primeira análise aí, que ela nos traz 51% de assertividade, ela foi bem desenvolvida, né? É isso. Então, com o lucro, com o resultado dessa primeira entrada, nós já voltamos para um posicionamento de banca no lucro, já conseguimos aí uma lucratividade e então a gente volta lá para o modelo inicial, porque a nossa forma de operar, ela busca ser um tanto conservadora, né? Agressivamente conservadora. A gente precisa mesclar essas coisas, então a gente volta para o nosso modelo inicial, onde nós colocamos à disposição um capital de R$6 para operar. E aí se a gente errar 2 entradas seguidas, a gente topa com R$6, tá? Primeira entrada R$2, segunda entrada R$4. Voltamos lá para o modelo inicial, onde essa primeira entrada aí de R$2 visa sempre buscar um Soros. E o Soros ele vai ser feito em Soros em 2 níveis. Primeira entrada, eu acertando essa primeira entrada, eu vou ganhar 1,74, considerando que o payout, que o valor que a corretora está pagando no momento, o payout está em 87%, considerando que esse é o nosso payout mínimo para operar, se nós ganharmos essa primeira entrada com R$2, nós vamos fazer a segunda entrada com R$2 mais 1,74, que serão 3,74, ok? Essa será a primeira mão de Soros. A segunda mão de Soros será os 3,74, mais a rentabilidade deve dar 3 e pouco, 3 e um quebradinho. Isso chega a quase R$7 de lucro, considerando que a nossa entrada principal é uma mão de R$2, chegando a R$7 de lucro, é uma relação risco-retorno ali muito interessante. Para não correr o risco de ter valores errados, nós vamos conferir aqui tudo com calma, atualizar os valores da nossa mão de entrada. Peguei uma venda aqui por causa disso aqui, ó. Região de resistência boa, uma boa região de resistência, porém, não foi só por causa dessa região de resistência não, tá? Porque olha de onde o preço saiu. O preço saiu daqui de baixo, dessa zona de suporte, e esticou uma vela até essa região aqui de resistência. Então a gente entende que há uma possibilidade do preço, por enquanto, retrair aqui, ó, porque ela esticou muito. Boa análise, boa leitura do mercado, bacana. Vou até deixar marcado aqui que para mim agora ela está configurando uma região de acumulação 374. Vamos agora buscar pelo primeiro nível da nossa mão de Soros. E aí o que acontece? O mercado ele vindo bater aqui, bater nessa região de suporte aqui, a gente faz uma compra. Porque o mercado ele está mostrando para a gente agora que momentaneamente ele vai trabalhar numa zona de
lateralização aqui. A gente aprende que o mercado ele tem 3 direções para seguir. Ou ele segue uma tendência de alta, ou ele segue uma tendência de baixa, ou ele fica lateralizado. Para uma tendência de alta, o mercado em tendência, nós temos a nossa maneira de operar. O mercado lateralizado, ele nos dá uma outra forma de operar. Eu vi isso aqui. Eu vi esse mesmo movimento acontecendo ontem. Vi esse mesmo movimento acontecendo ontem. Topo duplo e o mercado buscando um movimento de reversão para baixa. Provavelmente ele vai vir buscar aqui, ó. Tentar deixar uma linha marcada aqui para ver se de fato isso vai acontecer. O alvo dessa movimentação de preço pode ser que venha até aqui, ó. Render, deixa eu desfazer de você. No momento, H-bar fazendo um leve período de acumulação aqui, porém a tendência principal é de alta. Tendência principal de alta. Devemos considerar dar peso nas entradas de compra. Temos que evitar venda. No geral, num tempo gráfico maior, é um canal de alta. Num tempo gráfico menor, nesse caixote aqui, ó, ele está lateralizado. Eu acredito, a gente fica acompanhando aqui, a corretora ela seleciona alguns payouts com maior. A corretora ela libera pra gente aqui, tem alguns ativos que ele se destaca, né, com payout maior. Eu acredito que é uma forma que a corretora tenha de induzir a gente a operar esse ativo, porque a gente pega aqui, né, se a gente for buscar pelos ativos que estão com maiores payouts, eles estão meio que uniformes aqui, em 85%, aí tem alguns que se destacam com 89%, 92%, 92%, porém a maioria 85% por aí. A gente subentende, né, se esses ativos eles se destacam com maior payout, imaginando que isso pode ser um truque psicológico, seria uma estratégia da corretora induzir os participantes a operarem esse ativo. Se a corretora está nos induzindo a operar esse ativo, a gente precisa ficar com um pezinho atrás, porque provavelmente são os ativos mais instáveis e ativos que normalmente os modelos operacionais padrões, as leituras de mercados padrões, eles não se aplicam no momento a esse tipo de ativo, porque o intuito da corretora é ganhar dinheiro. E onde ela mais ganha dinheiro é com o nosso erro. Ela ganha dinheiro com a nossa operação de qualquer maneira, quer seja no nosso acerto ou no nosso erro. No nosso acerto, no caso de uma corretora pagando 92%, ela ainda vai levar 8% da nossa operação no nosso acerto. No nosso erro, ela vai levar 100%. Então eu entendo que é uma forma dela tentar direcionar a gente para operar esses ativos que, apesar do payout mais alto, provavelmente tem uma maior chance de a gente perder dinheiro aqui. Bom, eu não tenho como comprovar, mas os anos que eu tenho de mercado, ele me faz entender que o mercado financeiro não é bonzinho, a corretora ela não está aqui para fazer ação de caridade, né? Nem ajudar a gente a ganhar dinheiro. Isso é um negócio.
e o negócio deles é ganhar dinheiro. Então eu creio que eles usam as ferramentas possíveis, as ferramentas que eles têm à disposição para ganhar dinheiro, para lucrar, como toda empresa, e lucrar o máximo possível. Canalzinho de alta forte. Aqui existe uma forma que eu pego uma venda aqui. É o mercado repetindo essa figura aqui, ó. O mercado repetindo essa figura aqui, eu faço uma venda. Eu procuro sempre estabelecer as linhas de suporte e resistência porque são zonas onde o preço ele tem maior índice de negociação. Onde o preço ele marcou algumas vezes, então existe a possibilidade do preço tocar naquela região, como está acontecendo agora. Tocou muito rápido mesmo. Se ela vai mais devagar, eu teria entrado, entendendo uma retração. Então não é que eu vou operar não é que eu vou operar 100% linhas de suporte e resistência. Tocou na resistência, vendeu, tocou suporte, comprou. Não é isso. Mas elas servem também como um adicional para que a gente possa fazer a leitura de mercado e entender se de fato ali tem possibilidade de entrada. O mercado estourou e da mesma forma que estourou, voltou para a mesma região. Rejeitou a venda, mas rejeitou e formou uma vela vermelha. Aqui, ó. Essa figura aqui para mim é um sinal muito forte. Em zonas de preço elevado, ela formando essa figura aqui, ela é uma figura que ela mostra para mim que o mercado definitivamente, naquele momento, ele rejeitou a tendência, que seria uma tendência de alta, rejeitou com força, muita pressão vendedora, empurrando e mostrando que naquele momento, quem está mandando são os vendedores. Os vendedores estão decididamente... mostra para mim que os vendedores, eles estão de fato decididos a fazer com que o preço ele reverta a tendência de alta para baixa. O preço voltou, tá? Aqui dá para... Se eu tivesse antes dos 2 segundos, porque a minha entrada antes dos 2 segundos, ela me garante que é um movimento para o final da mesma vela. Eu fico preso na operação por alguns segundos, 30 segundos, e acaba sendo uma movimentação para a mesma vela. Por isso eu dou o tempo ali até os 2 segundos. Os 2 segundos é a margem que eu aprendi, onde a movimentação do preço ela me priva, ela me resguarda de algumas armadilhas, quase sempre, não sempre, e também é o meu tempo limite para eu fazer uma entrada para o fim da mesma vela. Se vocês estão ouvindo esse cachorro latindo, todos os dias, só se for de madrugada que eu consigo gravar vídeo sem o latido desse bichano aí, desse animal. Vocês podem até achar que é na minha casa, que esse animal é meu, mas não é não. Esse animal, ele tá na outra esquina, só que esse cachorro ele fica no terraço. E aqui onde a gente mora, em São João de Meriti, essa região que eu tô, a acústica é muito boa. Então ecoa o latido desse animal. E sei lá, não sei se ele tem problema psicológico, problema de carência emocional. Todos os dias, por volta desse horário, ele fica dessa forma, alucinado, latindo. E acaba que, inevitavelmente, o latido dele ele fica retido. Fica retido nos vídeos. Já fechei a janela, fechei as portas. Mantenho a casa fechada, mas ainda assim dá para ouvir o som do latido dele. E quando eu trabalho em edição, que eu tenho que melhorar o áudio do vídeo, eu melhoro também o latido do cachorro. O preço ele reteve numa região boa aqui. O preço reteve numa região boa.
E essa vela vai fechar vermelha. Lindamente vermelha. Lindamente vermelha. O preço abandonou a região de lateralização. Aqui a vela de rejeição aqui. Ai, ai, ai. Olha a vela de rejeição aqui, ó. Dando gatilho para operar em favor da continuidade. Não é um sinal com 100% de assertividade, mas ele dá um alto índice de assertividade. Se eu ficar operando só esse sinal, no final das contas eu fico lucrativo entre acertos e erros. Mercado tentando romper essa região aqui, que até o presente momento é uma região de acumulação. Mercado tentando romper essa região aqui, brigando para romper. Porém, como o preço ele está oscilando aqui, como o preço ele está oscilando nessa região, subentende-se que a pressão de venda está muito forte aqui. Há pessoas, há institucionais posicionados aqui, cujo interesse é manter o preço nessa região. E aí existe um conflito de interesse. Por quê? Porque se o preço está forçando dessa forma, com essa sequência de velas verdes, secou a vela vermelha, fechou para cima e está trabalhando aqui, subentende-se um conflito de interesse. Que aqui existe compradores cujo interesse é manter o preço nessa região aqui. E aí fica essa guerra. A gente observando e esperando uma oportunidade. Uma das coisas que me fez entender que eu não estou nesse mercado só pelo dinheiro é o fato de eu ser capaz de ficar horas e horas aqui observando isso. Não é entediante, não é estressante. Eu gosto de sentar antes. Agora eu preciso ser um pouco mais polido, é um outro formato de eu operando. Mas antes de eu gravar vídeos, quando eu somente operava, eu era capaz de ficar horas e horas aqui, horas e horas, olhando o mercado, vendo o movimento das velas, o que fazia, e imaginando o que estava acontecendo, qual é o que os institucionais, o pessoal do dinheiro grosso, né, do dinheiro de alto volume estava fazendo, e era quase que como uma terapia. Eu ficava aqui olhando, vendo as figuras e tentando me antecipar. Essa figura, ela vai gerar esse movimento ele vai gerar esse fluxo, e foi assim por muitos meses, tem sido assim há alguns anos. Então foi isso que me fez entender que eu encontrei algo que eu gosto, que eu me identifico, e é isso que eu quero permanecer fazendo. Não é só pelo dinheiro, é a questão da identificação, de você encontrar algo e falar, cara, é isso que eu quero me dedicar. Aqui eu não entro não, tá? Aqui não dá para entrar porque não dá para confirmar essa região aqui como uma região de resistência com autoridade. Primeiro, porque tem pouca defesa, como nós vimos para trás, tem pouca defesa. E segundo, a vela ela nasceu muito próximo dessa região aqui. Se ela vem cá de trás e estica, é uma coisa. Mas ela nascendo próximo da região, a chance dela romper é grande. Prevaleceu a ponta compradora. A partir de agora o preço está trabalhando numa outra região. A partir de agora o preço ele vai trabalhar nessa região. E tem mais. Como não há defesa para trás, não há defesa, e quando eu falo defesa é o quê? Não há muitas regiões aqui onde nós podemos estabelecer uma resistência. Não há.
Então, o que isso significa? O mercado ele está livre para seguir na sua movimentação de alta. Se fechar verde é a nossa entrada. Se fechar verde é a nossa entrada. Fechou verde é a nossa entrada. Nossa entrada, em meio ao mercado em forte tendência de baixa, eu encontrei um gatilho para fazer uma compra, porém, isso não significa que é uma certeza. A gente sempre precisa operar entendendo que o mercado ele é imprevisível, ele é soberano e estamos debaixo de uma estatística matemática. Porém, a gente pode estar errado. E entender isso é o que vai garantir a nossa sobrevivência no mercado. Porque se de uma hora para outra essa vela virar e eu perder a entrada, eu vou perder sabendo que eu fiz tudo certo, eu vou aceitar e essa aceitação vai fazer que não haja em mim nenhum sentimento de revolta, não vai querer me fazer provar que eu estou certo e nem vai me fazer gerar em mim um sentimento de recuperação. Tá tudo ok. Que maravilha. 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 Vou fazer o seguinte, esse vídeo ele vai ficar extenso, porque o mercado ele não está acelerado, ele está um pouco arrastado e ele devagar, ele leva mais tempo para nos dar oportunidades. E eu aqui sozinho, beleza, eu tenho todo o tempo do mundo, mas respeitando o seu tempo, a correria do seu dia a dia, o seu esforço em parar para assistir um conteúdo, eu preciso condensar isso de maneira que eu consiga trazer algo para você objetivo que não tome tanto o seu tempo. Então, por respeito a você que me segue, que me acompanha, a gente vai parar o vídeo por aqui. Eu vou tentar compilar essas mais de meia hora de vídeo que eu tenho aqui de maneira que ela fique o mais compacta possível para que você possa ter o maior volume de informação no menor tempo possível, tá? Mais uma vez, a gente vai ficar por aqui hoje. Agradeço pela sua paciência, pela sua audiência, com satisfação, com responsabilidade e com carinho que eu trago esse conteúdo para você, tá? Muito obrigado e até o próximo.